O motivo dessa entrevista é a participação, a continuidade no livro em homenagem ao bicentenário da imigração alemã, ano que vem, 2024, e como não poderia deixar de ser, o povo negro já estava aqui quando os alemães chegaram. Então, agora eu passo a palavra à professora Ilma, às professoras Ilma e Eliane, para que se apresentem e comecem a sua entrevista a falar sobre o assunto. Boa tarde, professoras. Boa tarde. Eu começo, eu sou Ilma Santos, mulher preta, umbandista, e estou presidente do Centro Cultural Afro-Brasileiro Sumoquê e também da Pan-Africana, né? Uma vez que este espaço aqui faz parte da Praça das Colônias, né? Sim. Os povos formadores de Nova Friburgo. Então, é um prazer estar aqui fazendo parte desse belíssimo evento. Muito obrigada. Eu sou Eliane Santos, faço assessoria da presidência também do Centro Cultural Afro-Brasileiro em Sumoquê, faço parte da Pan-Africana, pedagoga, formação, mulher preta, umbandista, e assim, é muito legal a gente poder estar num momento do bicentenário da Alemanha falando da gente preta, dessa cidade, desse país. Eu acho isso de suma importância dentro da história, principalmente de Nova Friburgo, porque a gente precisa quebrar alguns tabus que ainda existem na história de Nova Friburgo. Eu acho que esse é um momento excepcional para que isso aconteça. Foi uma conversa que eu tive com a professora Raquel Dada e também com as professoras, lá no evento do Cadima, ano passado, que sentiram a falta, né, da presença, da citação do povo preto e do indígena. Então, numa conversa, nós estávamos conversando aqui antes, né, da entrevista, nós estávamos conversando justamente sobre isso. Aí eu gostaria que as professoras pudessem se reportar, como a senhora falou, quem estava aqui quando chegaram os alemães e os suíços. Na verdade, só uma pequena correção, isso que no dialeto Nagô significa nascente das montanhas. Tudo a ver com Nova Friburgo, né? Na verdade, como a gente costuma falar, quando começou a história da Suíça brasileira, da Suíça alemã, já existia um vínculo europeu aqui, que eram os portugueses. E com eles veio o povo negro escravizado. Então, a história não começa exatamente com a chegada de Suíça e Alemã. Já havia uma história a ser contada com a chegada dos portugueses. Que, na verdade, né, nós aqui, como Eliane falou, nós somos estrangeiros, né, Eliane? Mas aqui no Brasil, né, em Friburgo, a gente tem que entender isso, que todos nós somos estrangeiros, porque quando qualquer um de nós, seja português, negros, africanos, suíços, alemães e outros todos mais, que fazem parte da formação desse Brasil, chegaram no Brasil, já tinham os índios aqui. Então, na verdade, o dono dessa terra são os indígenas, são os povos originários, né? Na verdade, hoje, toda uma nova nomenclatura, mas são os índios que já estavam nesse local, nesse país, nesse mundo aqui. Então, a gente tem que respeitar muito essa história antes de respeitar qualquer uma outra história. E quando uma fala de países formadores, eu faço uma correção sempre, né? Mas isso é coisa de irmãs, a gente sempre se corrige. Países e continentes formadores, porque aqui dentro da Praça das Colônias são 9 países e um continente, o continente africano. Até por conta de a gente não ter esse conhecimento dos descendentes, né? Dessa ancestralidade que nós temos, porque os outros países aqui representados, eles sabem de onde vieram, como vieram, de que parente, de que família são. E é muito diferente da história do povo preto, do povo negro vindo para o Brasil escravizado, né? Que saímos de África livres,
donos da sua vida, reis, rainhas, princesas, agricultores e com outras profissões, e chegamos no Brasil um povo escravizado. E eu gosto sempre de fazer esse parênteses para dizer: nenhum de nós do povo preto fomos submissos, como diz, mas o preto acabou sendo submisso. Não, ele foi escravizado, isso é diferente quando a gente fala isso. Nós fomos escravizados. Nenhum negro veio para o Brasil porque quis. Ele foi trazido à força. Muitos se mataram de fome, muitos se jogaram ao mar, muitos morreram de doença nos porões dos navios. Então, isso a gente precisa, para falar da história de Friburgo, a gente precisa primeiro fazer essa contextualização. Falar quem nós somos, de onde nós viemos. Não posso dizer de onde eu sou. Eu posso ter nascido no Congo, eu posso ter... Meus antepassados podem ter nascido no Congo, Angola, Nigéria, Senegal, porque são aproximadamente 54 países dentro de um continente. Esses 54 reconhecidos, fora os países, os pequenos países ou ilhotas que não são reconhecidos em África ainda. Então, para começar a contar a história de Nova Friburgo, a gente precisava fazer essa introdução para que as pessoas tenham conhecimento do que a gente está falando, que isso não surgiu do nada. Tem uma história por trás de tudo que aconteceu com o povo negro no Brasil e com o povo negro que veio para Nova Friburgo, que aí uma segue. Não, ela já falou quase que tudo, né? Deixou muito pouco, né? É importante a gente lembrar que a maioria, como a gente conversava, grande parte dos distritos de Nova Friburgo ou bairros suíços, alemães, tem nome português. São Pedro, Lumiar, Benfica, né? Então, São Geraldo, são nomes de tradição portuguesa, ou seja, não tem como a cidade ter um nome português e ter sido fundado por um suíço. Eu acho que isso contradiz a história. Uma outra coisa, a principal economia, o nosso ouro, o ouro africano em Nova Friburgo é verde, porque é agricultura. De onde vieram as raízes da Europa? Muito pouco se tinha. Como eu falo, não tem que se discutir a importância, a preciosidade do compartilhamento dos saberes do povo europeu, principalmente a Alemanha, para a construção de Nova Friburgo. Mas isso não quer dizer que foram os primeiros a chegar. Contribuíram, assim como todos os outros que vieram após, que estão aqui representados, tiveram a sua importância, só não foram os primeiros. E temos também sempre que deixar aqui um parênteses. O povo negro não foi colonizador, ele foi construtor. Ele veio para cá colonizado e foi construtor dessa cidade, nunca colonizador. Porque quando chegaram, né, os suíços e alemães, já haviam casas aqui. Quem construiu essas casas? Quem construiu a capelinha que já existia? Aqui do lado, aqui Pois os currais, tinha gado, tinha pomade. Quem plantou? Exatamente. Já existe. O que não foi feito pelos índios foi feito pelo povo africano. Então, quer dizer, essa história a gente tem que reescrever. Por isso, nós, enquanto militantes de movimento negro, falamos que a nossa história tem que ser reescrita, porque se tem uns hiatos assim, muito, muito, muito constante na nossa história, que não é falado nos livros curriculares, né? Por isso, professor, que eu estou aqui hoje, acho que entendendo, né, para até ajudar a diminuir esse hiato. Vamos começar a construir uma história verdadeira, porque se eu também fiz parte, né, da Praça das Colônias, e até já vi muito, né, conversamos muito, nada mais certo, justo, e como professor também eu procuro sempre o correto, né, transmitir corretamente o ensinamento. E nós falávamos também que aqui no Cônego havia
plantação de hortaliças, que em tempos, né, passados, até o Império de Dom João ainda, alimentava a capital. Aí a senhora falou que tinha uma estrada, né? Hoje eu não sei se ainda é usada, mas tem um caminho que esse ano é bom para isso, que na época de política todo mundo fala, não, nós vamos abrir aquele espaço entre Cônigo e a estrada velha de Teodoro lá para desafogar o trânsito do centro. Se fala, mas nunca acontece, porque existia. Assim como existia do Cônigo para São Lourenço, e aquele lado lá da agricultura, existia do Cônigo para Teodoro. Então, quer dizer, era fácil, porque chegava junto à estação de ferro ali, né? Então, era fácil atravessar. Quer dizer, fácil não era não, que Mais fácil. Era menos difícil. Até chegar lá em Teodoro, na antiga estrada, da antiga ferroviária. Então, quer dizer, era lá que escoava essa plantação. E talvez até na época de lombo de burro, né? Porque antigamente levava-se uma semana para chegar na capital, né? O café e a plantação daqui. E depois com a estrada de ferro, ficou 4 horas. Muita diferença, né? Hoje voltamos às 4 horas com o trânsito na cidade. Está. Pois é. Então, é muito interessante a gente resgatar isso, a importância, né, também do povo preto, que nós estamos aqui na associação, né, isso o quê? Dos construtores de Nova Friburgo, e que Friburgo, quando começou, que pertencia a Cantagalo, né? Depois, quando começaram a viagem suíça, aí que Dom João resolveu... desmembrar. Isso. Essa é a palavra, desmembrar. A fazenda do mundo quebrado. Ninguém vai entender do que eu falei do desmembrar, porque a gente estava tentando lembrar a palavra, mas era desmembrar Friburgo de Cantagalo, né? E a Friburgo foi a fazenda Morro Queimado. Isso. Foi isso, né? E Dom João, depois, em 1817, criou Nova Friburgo, que era em homenagem à cidade de Suíça, Friburgo, né? Que Friburgo na Suíça. Então, Friburgo da Alemanha é a avó de Nova Friburgo. E da Suíça vieram para cá, exatamente. E levaram o nome de Friburgo para lá, para a Suíça, e aí veio para cá como Nova Friburgo, uma nova cidade conhecida. Até pelo clima ser parecido. Tanto que quando você chega na cidade, a arquitetura é toda suíça alemã. Quando você sobe a serra, Muri, Teodoro ali... Exceto alguns casarões que ainda são de estrutura, de arquitetura portuguesa. Finalmente o clima. Sobe a serra, vai aquele ar particular, né? Natural, não é particular, é natural, é diferente. Mas eu penso assim, que Friburgo foi uma cidade que, apesar de não aproveitar historicamente todo esse material que ela tem com essa colonização, que é uma cidade abençoada, porque são países e continentes que convivem aqui dentro da Praça das Colônias, cada um tendo a sua importância, né? Mas sem menosprezar ou desvalorizar a importância do outro na construção de Nova Friburgo. Eu não estou nem falando da colonização, da construção de Nova Friburgo, que tem que ser assim. E até para a gente conviver aqui dentro mesmo, é muito interessante isso também. E aí a gente tem que perceber que essa participação do povo preto, né, ou do povo negro, ou dos ex-escravizados, nessa afrodescendentes, aí o nome que cada um, desde que tenha o respeito pela etnia, eu não me importo muito se é preto, se é negro, se é afrodescendente, o que vai ser muito, não. Hoje nós temos usado mais como nomenclatura o preto e o negro, mas nós trouxemos duas coisas de muito bom para
para Nova Friburgo. Além de toda a construção que nós fizemos, de todo o plantio, de toda a agricultura familiar, como nós estávamos conversando, né? Que hoje, agora, nós estamos em outro patamar. O que o povo preto fazia antigamente, que era plantar, colher para se alimentar e para alimentar os outros, né? Hoje é chamado de agricultura familiar, que está na moda, né? A agricultura familiar já é uma coisa que o povo preto já fazia desde os quilombos, desde a época de Zumbi dos Palmares. Será que desde a África, será que eles trouxeram de África? Sim, foi se adaptando às necessidades no Brasil. Mas é uma coisa do povo negro, de dividir o que tem com o outro. Hoje, dividir não dá mais. Então, monetariamente, economicamente, você precisa ganhar alguma coisa. Mas isso é uma coisa do povo preto, que sempre teve o hábito de sentar à mesa, convidar muita gente para almoçar, para participar das festas. Isso é uma coisa que a gente trouxe para Friburgo, que é a festa, é o gostar da festa, é o gostar da música, da dança, do colorido, né? Que é uma coisa, não é uma coisa de europeu. Europeu normalmente anda com tons pastéis, mas, né? E isso não é coisa de África. E não é coisa de Friburgo também, que hoje, principalmente agora, as pessoas então estão assim, com a africanidade à pele, né? Porque estão usando muito mais colorido, gostando muito mais de festa, as pessoas estão se envolvendo mais culturalmente na cidade. Então, isso é um restício, não é um restício, na verdade, não seria essa palavra, mas seria uma qualidade, uma influência do povo preto em Friburgo. E também acho que na gastronomia, porque quando o europeu chegou não tinha muito, o que trouxeram de lá não tinha os produtos dele, então tiveram que aproveitar que aqui já existia, que já estava plantado, né? E quem plantou? Né? Então, para aproveitar as plantas, os alimentos aqui já estavam, né? Remodulando. Os animais que aqui existiam. E quando chegaram, ficaram encantados com a fartura, que eles podiam esticar o braço e tirar uma fruta da árvore. A banana. Caríssima, nem tinha na Europa. O problema o que trouxe os europeus para cá e o que o levou também os que não se adaptaram de volta, coisa que o povo negro não teve a opção de voltar para a Mãe África. Todo povo que veio, exceto o povo africano, teve a oportunidade de voltar caso não gostar. Foi essa questão do clima misturado com essa fartura, porque lá eles tinham clima frio, mas não tinha essa fartura, essa mudança do verde. E aqui eles encontraram muito isso. E alguns não se adaptaram e voltaram. Essa foi a questão principal para se construir a nova Friburgo, porque era uma Friburgo com uma arquitetura, uma modelagem diferenciada que era aqui de Nova Friburgo. Hoje o clima já está mudado, não só em Nova Friburgo, mas no mundo inteiro. Mas Friburgo, há 20, 30 era muito frio, não tinha esse calor que eu estou sentindo hoje aqui, ó, de suar em bica, jamais tinha isso. Eu vim comprar o primeiro ventilador aqui há uns 30 anos. Não tinha. Eu nem sabia que era ventilador. Comprar carro com ar-condicionado para quê? Friburgo é frio. Essas coisas. Então, quer dizer, isso foi essa questão do povo preto vir, como a Eliane disse, trouxe, misturou, fez essa mistura, essa miscigenação de alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque a alegria era para combater a tristeza, é o que o povo não entende, que preto sempre fala com a mão, né? Preto não consegue ser comedido, falar bonitinho. A gente sempre fala com a mão, porque o principal motivo da nossa tristeza foi a segregação. Com o povo escravizado chegando, separava-se as famílias. Não tinha esse negócio de deixar pai, mãe e filho no mesmo espaço, na mesma fazenda. Então, você tinha que arranjar um jeito de
não se entregar com a esperança do reencontro. O que você fazia? Cantava. E daí dizer que o povo preto é vagabundo, gosta de música, mas não sabe da história desta música, dos cantos que eram entoados à época. Né? Então, isso é também uma questão de cultura. Né? E quando se fala de cultura, a gente está falando de muita coisa. Lembrar, eu gosto muito dessa frase. Eu nasci brasileira, de origem africana, só não consegui ser poliglota. Porque o povo africano é todo poliglota, gente. Eles falam em África, em alguns países que foram dominados também pelo europeu, a língua do europeu e a língua africana, ou o seu dialeto, como as pessoas chamam, que eu não gosto de chamar de dialeto, apesar de ser, porque é a língua deles. Eles falam Banto, Jeje, Nagô, Yorubá, entre outras. Essas são as mais faladas. Queto, além de falar o inglês, o francês e o espanhol. Eu só perdi essa parte, mas tudo bem. Eu me contento com isso. Então tem isso, que as pessoas ainda não conseguem perceber a importância de ter dentro da colonização, não, da construção do Brasil, não só especificamente de Friburgo, em Friburgo muito mais forte, mas a participação do povo africano, vindo de África. Porque ele trouxe muita experiência, muita coisa. Ele teve uma bagagem cultural muito grande. Porque quando você está falando de um continente, aí você está falando de língua, de cultura, de história, de tradição, de religião, de ancestralidade. A gente está falando disso tudo. De 54 países, no mínimo. De no mínimo 54 países. E é isso que a gente traz um pouquinho para Nova Friburgo. Com a painel, né? Aqui dentro dos países formadores, aqui dentro da Praça das Colônias, é isso que o Centro Cultural Pilisson aqui traz um pouquinho. E quando a gente está falando do Centro Cultural, eu gosto sempre de ressaltar isso. Quem está aqui hoje é Ilma e Eliane. Mas Ilma e Eliane não carrega essa bagagem toda sozinha. Ilma e Eliane é quem está falando. Mas aqui tem um grupo inteiro que a gente trabalha, que está sempre junto. E aí que não dá para a gente nomear todas as pessoas, porque eu posso falar nome de um e esquecer. Mas eles sabem de quem eu estou falando. Porque não é uma história de Ilma e Eliane. Ilma e Eliane tem família, então é da família de Ilma e Eliane, da família de um monte de outras pessoas que estão sempre aqui nos dando suporte. E isso nós temos, é uma outra coisa do povo preto. Eu não estou lá, mas eu estou segurando a mão dela. E ninguém larga a mão de ninguém. E nós não largamos mesmo. Porque o meu filho veio para cá pequenininho, os netos da Ilma já frequentam pequenininhos, os filhos do Tadeu, por exemplo, que todo mundo conhece, então ele eu vou citar. Os filhos de Tadeu, o filho de Tadeu veio para cá pequenininho, sempre que pode estar aqui junto com a gente. Então, tem um grupo que não está aqui todos os dias, tem a Lívia, que é minha filha, que é filha da Marinéia também, que está sempre aqui com a gente. Então, tem um grupo de pessoas que chegaram aqui com 2, 3 anos e hoje estão com 22, 23, fazendo faculdade fora de Friburgo, ou mesmo em Friburgo, mas no seu corre, não dá para estar aqui todo dia. Mas a hora que a gente liga e diz, preciso que você vá fazer isso. Então, o pessoal está aqui. Então, isso é uma coisa do povo preto. Essa unidade também. Que você, não sei se você pode ver em alguns filmes de África, você vê aquele pessoal todo em volta de uma mesa, conversando, fazendo comida todo mundo junto. Isso é da nossa cultura. E é isso que nós trouxemos para Friburgo. Foi isso que nós trouxemos para cá. Quando eu digo nós, os nossos antepassados, é claro. Foi isso que nós trouxemos para essa história de Friburgo. E que a gente não pode deixar de reescrever dessa forma. Com certeza.
que nós fomos escravizados porque nós deixamos, porque nós éramos submissos, ou porque nós não tínhamos vontade de fazer as coisas, ou porque nós tínhamos preguiça. Não é isso. Quando você é segregado, principalmente da sua família, você perde força. Dá uma depressão, né? Perde força, exatamente. Você perde. Você está acostumado com um grupo, de repente você é cortada daquele grupo, não precisa nem ser família. É identidade, né? Você tem exatamente isso que eu ia falar, a sua identidade ela cai, você precisa ter alguém ali para que a sua identidade seja fortalecida, para que seja o seu reflexo, o seu espelho. E isso é básico, isso é importante, que a gente deixa assim, sempre muito especificado. Que seja sempre dito que segregação familiar para o povo preto foi o grande problema. Que todo mundo pergunta assim, mas vocês chegaram em maioria, porque se você pegar o livro da Gioconda Lousado, Presença Negra em Nova Friburgo, ela tem uma tabela de moradores de Nova Friburgo. Aí está assim, homens brancos, eu vou dar exemplos, eram 2.000, 1.000 e pouco, mulher branca, 1.000 e pouco, criança branca, 1.000 e pouco. Homens e mulheres pretos, pardos e escravos eram 5.000. Aqui em Nova Friburgo. Sempre fomos. Maioria, sempre fomos a maioria. Por que não se rebelaram? Eu falei, se rebelar onde? Num país que você não conhece, que você não fala a língua das pessoas que estão ali, você não tem para onde ir, você veio com a roupa do corpo, se rebelar para fazer o quê? Como que você se rebela? Muitos se rebelaram, que foram para os quilombos, quando foi aí que os quilombos começaram a aparecer, inclusive em Friburgo. Em Friburgo, Três Cachoeirinhas, lá em Conquista. Três Cachoeirinhas. E tem o Lumiar. E lá da estrada Friburgo, Serra Mar. Mas embaixo da casa da escada também era um quilombo. Esse eu nunca ouvi falar, vou procurar saber. Esse eu nunca... Lado de Sana, lá que no lado de Sana tem um quilombo. Mas a minha afinada sogra nasceu pro lado de lá. Então, quer dizer... Então, o povo preto se rebelou, sim, apesar de não parecer. Quem fugiu para quilombo, quem preferiu morrer, estava se rebelando de alguma forma. O que tinha em mão, como podia. E hoje nós continuamos, a maioria nessa cidade, que infelizmente ainda não aparece. Por quê? Porque não tem o poder da caneta. Hoje a gente precisa ter o poder da caneta. E quando eu digo ter o poder da caneta, é você ter a oportunidade de fazer a diferença. É de poder falar do jeito que nós estamos falando. Uhum. Esse é o poder da caneta. Eu não estou falando só de legal, não estou falando de uma questão política só. Eu estou falando de políticas públicas, de empoderamento, de ter políticas públicas para esse povo, para o meu povo, de poder ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, lazer de qualidade, porque as pessoas falam, mas educação, saúde e comida. Não, isso não basta. Não basta ter só educação, saúde e comida. Você tem que ter o direito de ter o lazer, seja lá qual for o lazer. Mas você tem que ter esse direito a partir do momento que você trabalha e que você produz para a sociedade. Sim. Então você precisa ter acesso. Acessibilidade é a palavra. Que a gente precisa de acessibilidade. E para isso a gente tem que trabalhar políticas públicas. Exato. Porque a história do povo preto em Nova Friburgo é diferenciada de todos os outros. Todos os outros chegaram aqui ganhando alguma coisa. Terra, né? Porque todo mundo questiona a lei de cota. Tem muita gente nessa cidade aqui que questiona a lei de cota, mas não sabe que suíço e alemão, principalmente, chegou aqui com cota. Eles ganharam terra. E não sou eu que estou dizendo, não. Eu não tenho nada disso. Eu nem sou friburguense. Na verdade, eu nem sou friburguense. Aí, naquele busto de D. João VI, que fica na Praça de Merval.
Lá tem a família não sei quem, vai ter terras não sei aonde. A família não sei quem, está lá para todo mundo ver. É uma cota aberta, está lá. Então, Essa ninguém questiona. Essas Marias eram cotas, né? Então, mas as outras fotos, eu nem vou falar o nome, elas são complicadas. Não deveriam existir, segundo algumas pessoas, principalmente nessa cidade. Então, a gente está falando de políticas públicas. Então, essa acessibilidade. Não dá para você discutir um futuro sem você conhecer o passado, sem você conhecer a história. Não dá para você questionar o hoje se você não conhece o ontem ou anteontem. Por isso, essa sua inserção nesse bicentenário é muito importante, porque você está mostrando o outro lado da moeda. A história. Você está mostrando a criação de Nova Friburgo. Isso vai fazer um diferencial muito grande. Vai, sim, enaltecer as questões do povo alemão, mas vai trazer também, não foram só os alemães, teve mais gente que veio junto. Com certeza. Isso é muito importante, é disso que eu falo, reescrever a história, principalmente de Nova Friburgo, porque Nova Friburgo tem a história que o povo negro é minoria, e não é. Nós sempre fomos a maioria, hoje nós estamos com 54,7% da população negra e afrodescendente. Nós sempre fomos a maioria minorizada pela sociedade. Então, isso a gente tem que contar. E esse momento é a oportunidade que você está dando para que isso seja elucidado para a sociedade. Eu agradeço, né, o reconhecimento, e eu estou aqui também em nome da história, né? E a professora falou do lazer. Tem alguma noção, uma lembrança de como o povo preto, o lazer do povo preto antes da chegada desse imigrante? Porque os povos teve. Olha bem, o que a gente conhece um pouco dessa história, né? É que o povo preto sempre gostou de jogar futebol porque... E aí eles brincavam, e se brincava muito de fazer peteca de palha de milho, né? Aí você pega pelo. Eu fiz muito isso, muita oficina, inclusive, para ensinar as crianças a fazerem peteca, né? Com palha de milho e pena de galinha, né? Vovó ia lá, quem tinha avó matava a galinha, pegava a pena da galinha, lavava, deixava secar, pegava a palha de milho, um pouco verde, um pouco mais seca, misturava, fazia aquela peteca. Então, brincar de peteca. O povo preto tinha hábito muito de contar história, né? Porque a história do povo preto foi muito contada, não era escrita, era verbalizada. Tomar banho de rio, né? Que era uma coisa que era livre, que era público, né? A gente tem que pensar que o povo preto sempre participou. No passado, agora um pouco menos, de atividades que eram públicas, em espaços que ele podia ter acesso, até por uma questão financeira e histórica, de preconceito, de exclusão, de racismo, etc., de brincadeiras assim, porque e hoje, até hoje, você vai em qualquer lugar aí, em qualquer bairro mais carente, põe 2 chinelos de dedo, 2 de um lado, 2 do outro, tem um campo de futebol. Exato. Botou um barbante no meio, eles fazem um futevôlei. Então, é uma coisa de criação mesmo, de inventar, né? Aquela brincadeirinha de jogar pedra, as Três Marias, né? As Três Marias, que era uma coisa que se brincava, né? Antigamente, muito. E de se correr, né? Correr era... a gente ouve falar que se brincava muito de pique, mas não diz o nome do pique. E depois na minha época de criança, a gente brincava de pique-cola, pique-esconde, pique não sei o quê, pique-bandeira. Então, quer dizer, eu acredito que era muito por aí no passado. E assim como os índios também pescavam, nadavam, né? Brincavam na terra. Porque era árvore, né? Pescar frutos lá em cima. Era a facilidade do momento, pintura, muita pintura, misturar as folhagens para fazer pintura, isso
já veio mais da questão do povo originário, né? As misturas das tintas que hoje todos nós adoramos para fazer, para a mistura das folhagens do suco das folhagens para transformar em tinta, né? Então, quer dizer, isso já veio mais também da questão dos povos originários, que acabou sendo adotado também pelo povo africano e que se perdurou por muito tempo. Hoje em dia, eu acho que a gente não faz mais isso, as crianças já não brincam, dificilmente não conhecem mais nem o que é uma peteca, né? Imagina, Pular corda. Pular corda, não sabe? Fazia corda. Fazia corda, de folha de milho, de folha de bananeira, de canavial. Então, quer dizer, isso era uma coisa que era diversão na época. Escorregar os morros abaixo com folha de bananeira. Eu, pessoalmente, carrinho de rolimão. Não fiz muito isso, mas sou medrosa. Eu assumo, eu sou medrosa. A garotada, né? Fazia assim, não tinha liberdade de fazer, né? Que não tinha pai olhando. Não tinha muita opção, não. Era essa a opção. Era essa ou essa. Essa ou essa. E, professora, em relação à religião, o que vocês podem comentar? Do povo preto, a influência, esse encontro. Olha bem, a religião de matriz africana, ela veio muito da questão dos elementos da natureza, né? Que nós acreditamos sempre na força da natureza. O povo africano, o povo preto, sempre respeitou muito a força da natureza, né? Então, toda a nossa religiosidade está ligada diretamente às ervas, né? As bezendeiras, as curandeiras, as parteiras, que era tudo uma história do povo preto, até por uma questão cultural e por uma questão financeira e histórica também da vida do povo preto, que é muito mais fácil você conseguir uma folha de hortelã para fazer um chá, para fazer um emprasto, do que você ir para o médico. Uhum. E aí, no Brasil, o que aconteceu? Vem o sincretismo religioso, porque o povo preto não pôde dar continuidade, né, à sua religião, veio o sincretismo religioso, e que todos nós viramos católicos, mas todos nós passamos por uma rezadeira, tomamos um chazinho de mato, passa por uma folhinha ali, todo mundo tem um pé de arruda, uma espada de São Jorge, um alecrim, uma folha de guiné plantada em casa, uma arruda com um cheirinho bom, todo mundo usa um incenso, que é uma coisa boa, que purifica a casa, né? É o encontro, né, das culturas, né? É a questão, porque se no passado se fazia o defumador, hoje usa-se o incenso para melhorar. Eu, na minha casa, eu uso defumador. Minha casa é defumador. O incenso, né, que fica menos chamativo, chama menos atenção dos vizinhos, né? Não, é incenso. Eu tô com uma coisinha aqui, parece que a espinhela caiu, eu vou ali dar uma rezadinha. Aí vai todo mundo pro centro dar uma rezadinha, para as casas de santo dar uma rezadinha. Mas continua católico. Mas eu não tenho nada contra, não. A minha família é toda católica e eu sempre que eu posso, eu ajudo. Eu vou às atividades da Igreja Católica sem nenhum problema. Eu não vejo nada demais. Eu acho que é importante você ter fé e acreditar em alguma coisa positiva. Eu sou um bandista e não abro mão. Como eu disse no começo. Como eu estava conversando com você. Mas tenho que respeitar quem não tem coragem de assumir que ou que vai apenas porque gosta de ver. Porque é bonito você ver aquele atabaque tocando. Eu gosto. Aquele povo bonito dançando, girando. As roupas, né? As roupas coloridas. É muito bonito. A gente tem que respeitar isso.
A gente tem que respeitar isso. E isso não quer dizer que o nosso Deus é melhor que o outro. Deus é um só, né? Deus é um só, cada um com o seu segmento religioso. E isso, o importante disso tudo é o respeito. Exato. Você tem que saber respeitar, porque a intolerância religiosa só leva à ruína. A gente está De vendo, quem né? se destrói de quem destruiu, porque ele não, com certeza ele não será mais a mesma pessoa feliz de saber que destruiu, que acabou com o credo de uma pessoa. Então, Ou até com a pessoa, né? com a pessoa, dependendo da intolerância, até com a pessoa. Aqui em Friburgo a gente, graças a Oxalá, a gente teve um período que foi complexo, mas não foi à frente. Essa questão, né? não, a questão da intolerância ela é religiosa mesmo. Graças a Oxalá não foi à frente. As pessoas, eu acho que perceberam que não somos únicos, cada um tem o seu querer. Né? Exato. Eu achei muito interessante quando foi do bicentenário de Nova Friburgo, que o Papa mandou uma carta que foi lida em missa campal por cada presidente das colônias e do país, né? E que ele diz que são povos, etnias que vivem em paz, totalmente diferente, mas realmente em paz. Esse espaço aqui é um espaço que só existe no Brasil e que é no mundo, eu acho que nem no mundo não existe, porque aqui acho que é só aqui. Nós temos diferentes etnias convivendo e se dando bem, se apoiando, né? Se apoiando, porque a gente vê o mundo, basta você ser uma etnia diferente, a guerra já está formada, e aqui somos 10 etnias diferentes e todas convivendo harmoniosamente. Professora, agradeço muito a sua atenção, seu carinho a reescrever essa história, né, que é importantíssima, você falar a verdade da história. Então, que a senhora deixasse suas considerações finais e que a senhora achasse importante uma mensagem para esse bicentenário. Olha só, em primeiro lugar, nós, enquanto Centro Cultural Afro-Brasileiro e Pan-Africana, é que agradecemos esta oportunidade de estar participando de um momento, né, que Nova Friburgo vai viver, que é conviver durante esse ano, mas agora, principalmente agora, né, em 2024, maio, esse bicentenário da imigração alemã, e falar que é importantíssimo essa história ser contada, porque o que nos faltou, que é a escrita de nossa história, vocês estão fazendo agora, e nos oportunizando em poder fazer parte e poder reescrever um pouquinho da nossa. Exato. Isso isso é muito importante. Se faz necessário que se conheça os dois lados da história. Eu espero que realmente esse bicentenário traga frutos para a colonização alemã em Nova Friburgo, traga progresso não só cultural, mas turístico, econômico, literário, que isso abra um leque de oportunidades e que não seja só para os colonizadores, para os alemães, descendentes alemães, seja para toda a sociedade. É muito importante e que a gente possa realmente aproveitar o fruto desse trabalho que está sendo elaborado hoje. E espero, sinceramente, que vocês consigam fazer todo o esperado para esse bicentenário, que tem aqui apoio de todas as dos outros países formadores em consonância, porque esse é o nosso espaço e é assim que a gente convive, com harmonia entre as 10 etnias aqui existentes. Espero, sinceramente, que seja um trabalho proveitoso, não só para Nova Friburgo, mas para o Brasil. Muito obrigada, professora. Lembrei, eu queria falar. Aqui convivem em paz habitantes, etnias de 3 continentes.
Três continentes. africano, o europeu, E o oceano. o asiático. O asiático. Tanto o japonês como o libanês, que o Ásia é mais próxima, né? O Oriente distante. Olha só, a importância desse ambiente. Não é só 10 etnias, são 10 etnias e 3 continentes em um só espaço, vivendo harmonicamente. Isso é Professora, muito eu conto para a importante. senhora nessa harmonização, nessa produção para o bicentenário, que todos aproveitemos, porque ninguém faz nada sozinho. E quando chegaram alemães, e suíços e portugueses, até os africanos, já estavam índios aqui, os povos originários, e todos convivendo e precisando uns dos outros para viver, sobreviver, tanto é que estamos aqui hoje, graças a essa convivência, essa harmonia. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos em nome do Centro Cultural e da Pan-Africana. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu que agradeço.